Na madrugada de 26 de abril de 1986, precisamente a 1h, 23 minutos e 45 segundos, aconteceu o maior acidente nuclear da história. A central nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que na altura fazia parte da União Soviética, sofreu um pico de energia durante testes de segurança do reator número 4. Uma série de erros humanos, para além de uma falha do projeto RBMK, causou uma elevação na temperatura do reator. Projetado para funcionar ao máximo a 2200 MW, o reator atingiu cerca de 30.000 MW. Obviamente, a pressão dentro do núcleo do reator ficou sustentável, e a primeira de duas explosões acabou por destruir a tampa, que pesava 1000 toneladas, um peso equivalente a 167 elefantes. Numa questão de segundos, quando o oxigênio entrou em contato com o núcleo do reator, uma segunda explosão destruiu o telhado da central nuclear. Esta explosão fez lançar na atmosfera 400 vezes mais material radioativo do que a bomba de Hiroshima. Assim, a 1h, 23 minutos e 40 segundos, o botão AZ5, que deveria parar todo o processo, acabou por servir como um detonador, pois ao apertar o botão, as hastes de controlo desceram para travar o processo. Só que como as pontas delas eram constituídas por grafite e não totalmente de boro, por pura economia, a temperatura subiu, a água restante evaporou e o resto todos já sabem. Em dados oficiais, a explosão matou 31 pessoas imediatamente. Porém, a ONU reconhece que houve 3.940 mortes indiretas relacionadas às doenças causadas pela radioatividade. O número é incerto, sendo que alguns estudos apontam até 600.000 pessoas afetadas de alguma forma, incluindo até mutações genéticas em crianças. Certo é que o pós-acidente também foi desastroso, pois o governo apenas começou a evacuação 36 horas depois. Aliás, a União Soviética tentou minimizar ao máximo, pois até só comunicou o acidente dias depois, quando cientistas de uma central nuclear sueca tinham detectado sinais de radiação elevados. Esta demora e tentativa de esconder o ocorrido tem uma explicação simples. No mundo bipolarizado e em plena Guerra Fria, cada derrota para a União Soviética seria uma vitória para os americanos. Os primeiros a sofrer os efeitos da radiação foram obviamente os bombeiros, chamados para apagar o até então incêndio. O mesmo fogo só acabou de ser apagado totalmente após 16 dias, depois de várias operações por via aérea, de descargas de toneladas de areia, argila, boro e chumbo sobre o teto da central. Todavia, esta mistura gerou um outro problema. Criou uma espécie de lava radioativa que exigiu o esgotamento da água dos tanques abaixo do reator, para evitar assim uma outra explosão. Para evitar a propagação foi necessário construir o tão famoso sarcófago de Chernobyl, uma estrutura de cimento e materiais resistentes à volta do reator. Em julho de 2019 a estrutura foi renovada e fortificada, num projeto que custou quase 1.5 milhões de euros. Também conhecidos como liquidadores e para muitos heróis, uma equipa de voluntários composta por bombeiros e até mesmo civis trabalharam na altura diretamente expostos à radiação para ser feita a limpeza da área que não seria possível de outra forma. Atualmente o raio de exclusão é 30 km. Na altura a cidade de Pripyat, que abrigava 50.000 pessoas, foram obrigadas a deixar tudo, pois até quando foram evacuados foi relatado que se tratava de uma saída temporária, o que levou a maior parte dos bens de milhares de pessoas ficar preso na cidade fantasma. Este desastre, por fim, custou 10 anos de prisão ao diretor da central e ao seu engenheiro-chefe. Contudo, marcou também o início do fim da União Soviética, que se dissolveu 5 anos depois, em 1991, como relatou Mikhail Gorbachev. Bom, agora que todos sabemos o essencial deste desastre de Chernobyl, irei elencar 4 curiosidades sobre a mesma. A primeira curiosidade é que quase ninguém sabe, mas ela continua a funcionar por 14 anos após a pior catástrofe nuclear da história. A central nuclear continua a operar com os seus outros reatores até 2000 e só parou após a Ucrânia receber dinheiro dos países ocidentais para construir outros geradores de energia. A outra curiosidade que alguns sabem é que turistas podem visitar a sala de controle de Chernobyl, que fica na unidade 4 da central nuclear. O dessolador local é aberto para a visita desde o ano 2002, mas foi com o lançamento da série Chernobyl, da HBO, que a região no norte da Ucrânia
começou a receber um alto número de visitantes. A sala, onde o reator nuclear explodiu e causou o desastre, tem radiação 40.000 vezes é mais que o normal. Para entrar no local, as pessoas recebem máscaras faciais, roupas anti-radiação e botas industriais para poder permanecer seguros durante a visita. Ainda assim, para a sua segurança, é permitido que os turistas permaneçam apenas 5 minutos na área. A terceira curiosidade é que 3 homens, também conhecidos como o Esquadrão Suicida, realizaram um ato heroico que salvou a nossa Europa de uma explosão que poderia ter tornado o continente inabitável por milhares de anos. Tal como retratado na série, havia o risco de uma nova explosão vários dias após a primeira explosão do reator 4. Esses 3 homens ofereceram-se para mergulhar no tanque de água contaminada e encontrar as válvulas para drenar a água. Foi considerada uma missão suicida e quase impossível, porque eles foram forçados a encontrar as válvulas na escuridão total. Mas de alguma forma, eles conseguiram completar a missão, e melhor ainda, eles sobreviveram também. Esses 3 heróis são Alexei Ananenko, Valery Bespalov e Boris Baranov. 2 deles ainda estão vivos. A quarta e última curiosidade que vos trago é que a radiação libertada ali foi tão forte que mudou de castanho para azul a cor dos olhos do bombeiro Vladimir Pravik, bombeiro que se destacou pelo seu trabalho e sacrifício para conter o fogo da explosão.